Galera, eu tô doente. Tô doente pra caramba. Tô com uma tosse de cachorro manco. Febre, dor no corpo. Acho que eu tô morrendo. Se você está assistindo esse vídeo e não é membro do canal, provavelmente uma das duas coisas aconteceu comigo. Ou eu morri, ou eu melhorei. Isso porque membros do canal assistem a esse vídeo com muita antecedência. Então, se você está assistindo e não é membro do canal, já deu tempo de eu melhorar ou de eu ter morrido. Enfim, mas essa doença não poderia ter vindo em hora melhor. Eita, como assim hora melhor? Existe hora boa pra ter doença? É porque o motivo pelo qual eu fiquei doente provavelmente tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje. Então fica comigo até o final, pra você poder ver que eu não tô ficando maluco. Fala povo, Rick Gama aqui. Surgiram algumas discussões sobre a relação do estresse com doenças oportunistas. Essas discussões surgiram tanto nos comentários aqui do canal, quanto lá no clube de membros. Os membros têm acesso a um clube do Telegram, onde a gente discute várias paradas e discutimos uma questão sobre a relação das doenças com o estresse. Só que a discussão ela foi mais para o lado do o que é exatamente o estresse em relação aos peixes de aquário. Meu peixe fica nervoso? Qual que é a ideia? O que é um peixe estressado? Porque existem pelo menos 2 tipos de estresse e usam a mesma palavra aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente usa, e só depois estudando um pouco sobre esse assunto, eu já tinha uma noção de que uma das situações não poderia se chamar estresse. Eu tinha essa noção. Eu não concordava muito com a questão de uma dessas situações a gente caracterizá-la como estresse. E estudando um pouco eu descobri que sim, o pessoal usa sim a palavra estresse, só que acompanhada de um complemento. Estresse agudo e estresse crônico. São 2 tipos. Antes da gente entrar no estudo e no artigo que eu encontrei sobre o estresse, vou tentar pavimentar aqui antes de entrar no estudo, beleza? Olha só. Existe o estresse, que o peixe realmente é submetido a um susto, a um perigo, a algo que ele tenha que ativar uma boa parte de questões químicas do corpo para que ele tenha a capacidade de fugir e se proteger, se esconder. Por exemplo, a fuga de um predador ou a fuga da sua própria mão, que ele enxerga como um predador, da rede de captura, né? Como ele se sente dentro de um saquinho de transporte. Enfim, todos esses traumas que um peixe passa geram nele um determinado tipo de estresse, que é a mesma questão que ele passa quando ele tem que fugir de um perigo, né? Ou se defender de um agressor. Tudo isso em escalas diferentes, dependendo do que ele enxerga como real perigo de vida, de atentado contra a sua vida. Porque a gente subestima os animais, mas eles sabem diferenciar quando algo pode matar ele ou apenas ser um obstáculo a ser transpassado. A gente já vai entrar nesse detalhe. Esse é um tipo de estresse. O outro tipo de estresse é quando esse peixe está constantemente submetido a ficar em uma água ou um ambiente ao qual ele não é adaptado para estar. Por exemplo, os parâmetros químicos do seu aquário estão errados, pH, temperatura, parâmetros físicos também, né? Movimentação da água. Tem peixes que gostam da água mais parada, tem peixes que gostam da água mais movimentada. Então, todas essas questões químicas e físicas da água, quando elas estão em uma condição ao qual o animal não está adaptado naturalmente, ele está em um outro processo de estresse chamado de estresse crônico. A água está errada, os companheiros de aquário estão errados, ele vem sofrendo agressões constantes, ele vem perturbações constantes, no caso, ele vem tentando adaptar o corpo a uma condição a qual ele não vai conseguir e ele vai se desgastar fisiologicamente
e esse estresse pode levar esse animal à morte. Então, existem dois tipos de estresse: estresse agudo e estresse crônico, beleza? Eu queria agradecer ao inscrito do canal, o Fire Demon. O incentivo para gravar esse vídeo aqui muito veio através de um comentário que ele deixou aqui no canal. O comentário que ele fez é em um vídeo sobre respondendo comentários. Ele comentou no respondendo comentários número 39. Provavelmente eu mostrei um peixe que eu tive com um problema aqui no meu aquário de bandeiras. E o meu aquário de bandeiras é muito fonte de discussão desse tipo. Enfim, eu tive um bandeira ali que morreu com uma espécie de espinha. Parecia um pus que tinha na cabeça dele. E aí aquilo foi crescendo, parecia uma espinha mesmo. Foi crescendo e estourou. E eu não sei se pelo evento daquele ferimento, mas o peixe morreu, né? Esse bandeira morreu. E aí ele comenta assim: no minuto 45.48, provavelmente BNC. E aí eu respondi para ele nesse mesmo comentário, em vídeo do Respondendo Comentários também posteriormente. Eu expliquei para ele que não era BNC, porque os outros peixes tinham ficado bem, então era algo isolado naquela fêmea em questão. E aí ele diz assim, ó: eu tento evitar que formem casais. Escolho sempre os que apresentam a testa mais arredondada, justamente pela agressividade no período próximo da desova. Acredito que essa agressividade aumente o estresse tanto do casal quanto dos outros bandeiras, e isso pode abaixar a imunidade dos mesmos. Isso é um conhecimento disseminado no senso comum, tá? Todo mundo pensa exatamente isso. Não estou julgando o Fire Demon, não é isso. Eu estou tentando desmistificar isso, porque isso é de conhecimento geral dos aquaristas, principalmente no Brasil. Caracterizar esse tipo de disputa como um estressor. E não é bem assim que funciona. Já vou mostrar para vocês. Então isso pode abaixar a imunidade dos mesmos, abrindo portas para essas doenças comuns em ciclídeos, como o próprio BNC ou Popeye. É claro que essas doenças estão relacionadas a outras coisas, normalmente excesso de alimentação, qualidade da água, alguma zona morta que acumule muito detrito, contribuindo para que esses parasitas se reproduzam de forma descontrolada e aí reinfecte o peixe com a imunidade mais baixa. Sem querer cagar regra, apenas experiências que já tive. Cara, eu não julgo o Fire Demon por ter essa ideia meio errada, tá? Você formar grupos somente de machos, somente de fêmeas, da mesma idade, enfim, na tentativa de evitar as agressões, que na verdade eu prefiro chamar de disputas, é errado. Porque você tira o peixe da sua normalidade, da sua naturalidade. Veja bem, tem um artigo muito, muito bom, que eu pago o maior pau para esse artigo. Eu já comentei esse artigo aqui em outros vídeos. Já fiz vídeos baseados nesse artigo. Eu gosto demais desse artigo. Artigo da Manuela Lombardi Brandão, Felipe Dorigão Guimarães, Marcela César Bolognese e Ana Carolina dos Santos Gaui. Esses 4 cidadãos estudantes da Universidade Estadual Paulista, todos eles da Universidade Estadual Paulista, esses 4 estudantes na época, em 2021, olha só que recente, publicaram em 2021 esse artigo que diz assim: compreendendo o comportamento para melhorar o bem-estar de um peixe ornamental. E o peixe objeto de estudo nesse artigo foi justamente o Pterófilo scalari, o nosso querido acarabandeira. E nesse estudo foram compreendidos, lógico, que com base em outros estudos, obviamente, consultando outros artigos de outros estudiosos, eles puderam comprovar, conforme experimentos que eles descrevem nesse artigo. Eu vou deixar o link do artigo aqui, ó. Um link QR Code para você acessar esse artigo, porque é meio complicado de achar ele completo gratuitamente na internet. É esse link aqui, ó. Esse artigo, eles acabam discutindo sobre justamente a importância de se valorizar os comportamentos sociais naturais do acarambandeira.
Comportamentos estes que implicam também na possibilidade de provocar o peixe a ter o comportamento de disputa por alimento, por parceiro, por área de nidificação, enfim, por qualquer motivo. Posição hierárquica, posição social dentro de um grupo. É de extrema importância a formação de um grupo misto, entende? Então vou deixar aí, vou ler só um pedacinho aqui, ó, comportamento social. Dentro desse artigo tem o tópico 2, comportamento social. Comportamento social é um conjunto de interações entre conespecíficos que influenciarão no seu comportamento imediato ou futuro. Nessa estrutura conceitual, o comportamento social dos peixes inclui comportamento reprodutivo, interações cooperativas, cardumes e hierarquia social, que é alcançado por meio de interações agressivas. Aqui abordaremos o comportamento social e reprodutivo separadamente, apenas para fins organizacionais. Ela vai discorrer um pouquinho aqui sobre o assunto. Espécies de peixes ciclídeos apresentam um repertório comportamental social complexo e rico. Independentemente de apresentar variações no comportamento reprodutivo, todos os ciclídeos, incluindo o Pterophyllum scalari, que é o nosso bandeira, se envolvem em interações agressivas durante o estabelecimento do sistema social baseado em classificação e defesa territorial. Dois indivíduos se envolvem na interação agressiva e, após a luta resolvida, um dominante, que é o vencedor, e um subordinado, que é quem perde, surgirão. Tá vendo? Não tá falando de ninguém morto aqui, tá falando de alguém que vai se submeter a outro. Essas interações agressivas, elas normalmente não vão passar disso. Interações. Um vai dizer pro outro, ó, quem manda aqui sou eu. Mas isso acaba assustando alguns aquaristas, que preferem separar, porque não gosta de ver os peixes brigando. Não são brigas, são disputas. Beleza? Esse comportamento agnóstico geralmente começa com agressão contida. É aquela, sabe? Aquele, ó que eu vou te pegar, hein? Ó, tô indo, hein? Sabe aqueles cara que fica com peito de pombo? E eu também de você! E eu tenho de você! Da minha cara, arreia! Sabe? Que ninguém dá o primeiro soco. Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! É isso. Bate em mim, bate! Você é um bate, você já bateu de... Como ameaças e outras exibições. Depois aumenta para brigas abertas, com mordidas, brigas de boca e batidas de cauda. Depois que a classificação social é estabelecida, as brigas contidas aumentam novamente e as brigas abertas diminuem e a cor do corpo dos animais muda. E aí ela vai discorrer um monte de questões. Eu citei esse mesmo artigo no vídeo sobre a comunicação química. Dá uma olhada nesse vídeo depois. Porque ela cita aqui sobre a comunicação química, porque assim, depois de estabelecida a ordem hierárquica, o dominante vai demarcar quimicamente a água, informando quimicamente, todo mundo vai sentir o cheirinho de que ele é quem manda no pedaço. E tá tudo bem, todo mundo já sabe. Só voltará a ter interações dessa forma novamente se houver interesse do subordinado em tomar a dominância novamente. E aí vai rolar a disputa de novo. E eles se resolvem. Basicamente eles se resolvem. Ela cita a comunicação química porque eles fizeram um teste de quantidade de troca parcial de água que é recomendado fazer em um aquário de bandeiras. E ela consegue chegar a um número de 25%. TPA de 25% é o máximo. Porque quando você passa de 25%, você elimina a demarcação química. E aí as tretas fortes começam novamente. Sacou? Contudo, o Fire Demon não está completamente errado em ter esse pensamento. Nesse mesmo artigo, diz assim: interações agressivas desencadeiam alto estresse social em peixes. Elas estimulam o eixo hipotálamo-hipófise interrenal dos animais, aumentando a secreção de glicocorticoides, o que lhes permite lidar com os desafios sociais. A gente já vai entender essa parte neuroendócrina daqui a pouco. Essa secreção de glicocorticoides lhes permite lidar com desafios sociais. No entanto, os glicocorticoides impactam o crescimento, a reprodução e as funções imunológicas dos animais. Você vai ver que
Esses hormônios, eles pausam o sistema imunológico do animal. É aí que entram as doenças oportunistas. Tá, então, de tudo, ele não está errado. Os níveis de cortisol podem ser maiores para indivíduos dominantes ou subordinados, dependendo do contexto e da estabilidade social. Durante a luta inicial, o cortisol aumenta em ambos os indivíduos envolvidos na disputa. Após a resolução da briga, o nível de cortisol no dominante geralmente diminui, enquanto o do subordinado aumenta. Em momentos de instabilidade social, os peixes dominantes podem expressar aumento do cortisol, ou ele pode permanecer em níveis elevados em todos os indivíduos envolvidos do grupo. Assim, embora as interações agressivas façam parte do comportamento natural dos ciclídeos, brigas intensas ou prolongadas têm impactos negativos tanto para o indivíduo quanto para o grupo. Portanto, conhecer os fatores que afetam o comportamento social nos permitirá entender um mecanismo-chave que modula o bem-estar dos peixes ciclídeos. Aí, nesse artigo, ela vai te dar as dicas que você precisa entender de como estabilizar um grupo como o de acarás-bandeira. Eles precisam dessas interações, dessas disputas, eles precisam, só que eles têm que ter as oportunidades de resolver essas disputas. Normalmente, essas disputas, na maioria das vezes, envolvem território. Então, se você não tem território suficiente, isso vai se intensificar e vai prejudicar o comportamento do grupo como um todo, principalmente de quem está sendo subordinado. Então, também entender tamanho de aquário, quantidade de indivíduos do grupo, quantidade de machos para fêmeas, quantidade de adultos para juvenis. Tudo isso, além de a tratativa que você tem com o aquário, a temperatura que você mantém o aquário, porque a temperatura ela vai incentivar o metabolismo do animal a funcionar de uma forma que ele se alimente mais, se reproduza mais ou menos. Então, temperatura, fotoperíodo é muito importante nesse contexto. Tem estudos que eu já destrinchei por aqui no canal que fotoperíodo prolongado aumenta a agressividade, principalmente de ciclídeos. Então, temos também a química da água e manejo do aquário, como as trocas parciais. Tá tudo descrito nesse artigo, é muito interessante, vai lá, dá uma conferida depois que é muito legal. Mas isso só foi um mega parênteses aqui pra gente entender qual que é a importância das brigas em um grupo, né? As brigas naturais. Não vai adiantar tu misturar peixes que naturalmente não se encontram no meio ambiente. Aí a história vira outra. Aqui eu estou falando de disputas conespecíficas que vão determinar caráter social e hierárquico dentro do grupo, beleza? Continue com o vídeo. Entenda, a gente tem que sacar quais os tipos de estresse e também sacar quais os comportamentos naturais dos animais, para que a gente não caia nesse tipo de erro. É lógico que eu respondi ele no comentário, respondi também em vídeo, em um dos respondendo nos comentários que tá por aí, que eu não vou lembrar agora, mas que de fato talvez não seria tão saudável assim ele manter somente machos ou somente fêmeas, porque aí não tem a questão do grupo que traz bem-estar para o animal. Na verdade, criadores experientes aconselham que, no caso acarás-bandeiras, sejam mantidos em grupos mistos de machos, fêmeas e, inclusive, com mistura de idades, onde você tenha animais mais jovens e animais mais velhos, para que eles possam determinar, sim, as questões hierárquicas. Os ciclídeos, no geral, são peixes que praticam muito a questão da comunicação química, e isso tem diversos benefícios para eles, por mais que, hora ou outra, desafiantes dessas demarcações químicas das questões hierárquicas venham a se envolver em brigas dentro do aquário. Essas brigas que acontecem entre os bandeiras, na verdade, nada mais são do que disputas sociais por posições hierárquicas, e elas são previstas no organismo do animal. E de fato, essas disputas não geram o mesmo tipo de estresse que
vai debilitar o animal a ponto de matá-lo. Eu sei do que eu tô falando, porque eu tenho bandeiras há muito tempo e estudo esses caras há bastante tempo. E se eu fosse um aquarista um pouquinho mais sensível, eu já teria há muito tempo feito igual ao nosso amigo Fardemon, de escolher de forma que não aconteçam mais brigas. Tem gente que o casal se forma no aquário, desova no aquário, e o cara comete a maldade de separar o casal. Porque por causa do casal acontecem as brigas. O casal vai, obviamente, separar metade do aquário para eles e a outra metade fica para o resto dos peixes. E todo mundo que atravessa uma parte desse aquário acaba sendo afugentado agressivamente pelo casal que está em reprodução. E isso é absolutamente normal. Obviamente, temos que levar em considerações todas as questões de tamanho do aquário, lugares para refúgio, né? A decoração do aquário para que proporcione esses locais de refúgio, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando você monta um aquário onde você espera que tenha esse tipo de comportamento, todas essas questões de tamanho de aquário e refúgios têm que ser levadas em consideração. Mas, de fato, essas são questões que são previstas pelo organismo, geneticamente previstas pelo organismo do animal, onde não vão despertar o estresse responsável por debilitar o animal a ponto de deixá-lo suscetível a doenças. Essas questões de determinações hierárquicas dentro do aquário são absolutamente previstas pelo organismo do animal. Fechou? Agora sim vamos entrar no artigo para a gente entender toda essa parada. Entender tanto o porquê que essas questões não interferem na suscetibilidade do animal ficar doente, quanto os motivos do segundo tipo de estresse debilitarem o animal a ponto de deixá-lo suscetível a doenças oportunistas. Falou? Então vamos lá para o artigo. O artigo que eu encontrei, ele está em um site que eu gosto bastante, que é o Science Direct. Eu vou deixar o QR Code aqui, ó. Tá aqui o QR Code para vocês acessarem esse artigo. Provavelmente ele vai chegar para você em inglês. Aí é facinho, você traduz ali, clica com o botão direito do mouse, vai ter lá traduzir para português. Você consegue traduzir a página inteira. Se você não quiser ler em inglês, beleza? Eu sempre faço isso porque para mim é muito mais rápido ler em português, né? Principalmente entender o que está sendo dito. Então eu sempre traduzo. E esse daqui ficou com uma tradução bem bacana, né? Traduziu bem legal. Porque tem artigo que você traduz e fica meio... Fica meio um inglês, meio xing-ling, sei lá. E eu não consigo entender direito as concordâncias, enfim. Esse ficou bem legal traduzido. E... enfim, vamos lá. Ele é um artigo escrito pelo Dr. Carl B. Schreck e o Dr. Louis Torch. E pelo Dr. Louis Torch. Ele diz assim: o conceito de estresse em peixes. Versão do registro 1º de novembro de 2016. Foi publicado esse artigo. Tá? Ele está disponível lá no Science Direct. Vocês têm um código aí para poder acessar esse artigo. E ele discorre de uma forma sensacional sobre o que é exatamente o estresse. E ele discute também essa questão de ter dois tipos de estresse. E aí, esses dois tipos de estresse, o que cada um causa no animal e o que cada tipo de estresse vai trazer de benefícios ou de prejuízos para o organismo do animal. E existem questões até que determinados tipos de estresse fortalecem o animal. E a gente vai ver isso logo logo. Só um spoiler, eu estou gravando um documentário, porque o vídeo ia ficar gigantesco, então eu decidi gravá-lo em formato de documentário. Estou gravando ainda, pré-produzindo algumas partes, porque tá ficando bem grande mesmo. Esse documentário vai falar sobre a reprodução dos bandeiras, e ele também aborda essas questões do primeiro tipo de estresse, sabe? O estresse agudo, e os benefícios que esse tipo de estresse traz, tanto para os progenitores quanto para sua prole. Também isso vai ser discutido lá no documentário sobre a reprodução dos bandeiras. Falou? Então não perca, não deixa de se inscrever nesse canal para acompanhar esse documentário. Eu vou aproveitar aqui já
Pra já agora, já pedir, cara, por favor, não custa nada você já clicar aí no like, cara. Clica no like, já curte esse vídeo pra você não esquecer. Se você não gostar, lá no final você descurte. Mas, cara, já clica aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já clica no like, já comenta alguma coisa, ó, vou acompanhar, vamos ver se esse vídeo é bom mesmo, comenta aí. E se pá, já até compartilha com alguém esse vídeo pra ver junto o que vai ser desenrolado aqui, beleza? Combinado? Faz isso aí que vocês me ajudam pra caramba, demorou? Então vamos lá. Então o artigo começa destrinchando um pouco sobre o que de fato é o estresse. Então veja bem, o estresse é uma resposta fisiológica geral dos peixes em situações ameaçadoras, como acontece com todos os vertebrados, e é chamada de estresse. Uma resposta ao estresse é iniciada quase que imediatamente após a percepção de um estressor. Após a percepção de um estressor, e esse estressor pode ser várias coisas, pode ser um agressor de fato, né? Pode ser um predador, bem como pode ser alguma questão química ou física da água, né? Pode ser um estressor também, a gente vai ver isso lá pra frente. Situações levemente estressantes podem ter efeitos benéficos ou positivos. Isso é chamado de eustresse. Olha só, situações levemente estressantes podem ter efeitos benéficos. É por isso que eu digo que aquarista é um cidadão afobado. Ele não pode ver uma discussãozinha dentro do aquário que ele já entra em pânico e desespero, porque ele não quer perder o peixe que ele pagou alguns reais, né? Ou que ele tem algum afeto por esse peixe. Ele não quer perder esse peixe de forma alguma, então ele já se desespera e aí ele já trata logo de apartar as brigas. Porém, ele não sabe, porque ninguém contou pra ele. Só o canal Aquagama mesmo para contar para esse cidadão que ele está impedindo o seu animal de se fortalecer algumas vezes. Lógico, isso depende de situação para situação. Não é todo tipo de discussão que rola dentro do aquário que vai trazer benefício para o seu animal, principalmente quando são discussões extra específicas, né? Quando são agressões extra específicas que não tem relação nenhuma no comportamento natural do animal. Quando a situação é interespecífica, ou seja, é um bandeira brigando com outro bandeira, isso tem uma relação interespecífica e esse tipo de relação, mesmo que agressiva, pode trazer benefícios para o seu peixe. Para ser bem honesto, foram raras, eu não consigo me lembrar, na verdade, de nenhuma vez em que uma briga de bandeiras resultou na morte de um bandeira derrotado. Se alguém aí de fato já presenciou isso, um bandeira chegar a matar o outro, por favor, coloca aqui no comentário, porque de verdade eu nunca vi isso acontecer. Mas tenha certeza, tá? Certeza do que você está falando. Coloca aqui no comentário, aproveita para colocar as condições em que foram reparadas essa situação, né? Então eu quero saber tamanho do aquário, a decoração que tinha no aquário, quantas bandeiras tinham no aquário, o que estava rolando, todo o contexto também. Não adianta assim você só falar, eu já vi isso acontecer, e aí beleza, não sei o contexto. Então, é aquilo que eu falei no começo do vídeo, tem que levar em consideração se o aquário está apropriado para receber esse tipo de comportamento dos bandeiras, beleza? O tamanho do aquário é bem importante. E a condição do grupo também. Então, assim, se você já presenciou isso de forma que se apresenta como algo anormal, né? Um bandeira simplesmente matou o outro, coloca aqui nos comentários. Eu, de verdade, nunca vi os bandeiras se matarem quando eles estão em condições apropriadas. Como diz o artigo aqui, situações levemente estressantes podem ter efeitos benéficos ou positivos, isso se chama eustresse, enquanto severidades mais altas induzem respostas adaptativas, mas também podem ter consequências mal adaptativas ou negativas, isso se chama distresse. A resposta ao estresse é iniciada e controlada por dois sistemas hormonais, aqueles que levam à produção de... Aí guarda bem os nomes desses hormônios que eles vão ser discutidos, porque esses hormônios, eles que são produzidos durante uma situação de estresse, eles meio que desequilibram a fisiologia do animal e
forçam a produção de várias coisas no corpo do animal. Tira suprimentos importantes de partes importantes do corpo do animal para suprir partes que ele vai precisar utilizar para fugir, por exemplo. Esse tipo de hormônio que será produzido é importante para que o animal consiga se adaptar ou escapar do estressor ou ao estressor, mas também, dependendo da quantidade que será necessária produzir, pode trazer exaustão ao animal, e isso que leva a ele a ficar propenso a doenças ou à morte. Então guarde bem esses hormônios que serão citados aqui, beleza? Então, levam à produção de corticosteroides, principalmente o cortisol, esse é o mais principal de todos, e catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina, e seu precursor dopamina. Juntos, eles regulam os fatores secundários de resposta ao estresse, que alteram a distribuição de recursos necessários, como fontes de energia e oxigênio para vias vitais do corpo. Ou seja, ele precisa pegar fontes de energia do que está normalizado no corpo, né? Fontes de energia, oxigênio que está distribuída pelo corpo, e focar em certas partes do corpo para que ele possa se adaptar ou fugir de um estressor. Essa redistribuição de recursos fisiológicos do corpo podem desequilibrar o corpo a ponto de deixá-lo debilitado, entendeu? Mas tudo depende do fator estressor. Quem é esse estressor? Dependendo do fator estressor, ele não vai fazer essa distribuição assim por nada. Não é toda vez que o animal se estressa que ele vai fazer essa distribuição ou essa liberação de hormônios. Não é qualquer estressor que desperta isso no animal. Eu disse esses dias que eu acho que foi no clube de membros, eu disse que a gente subestima demais os nossos animais, quando na verdade eles são muito melhor adaptados do que nós, né? Então só porque o bicho não sabe falar, ou não sabe escrever um livro, ou não sabe explicar o que está rolando, a gente acha que ele é simples a ponto de cometer erros no seu organismo. E não, cara, a natureza é perfeita, mano. E muito mais complexa do que a gente pode imaginar na maioria das vezes. Então a gente enxerga os nossos animais como sendo seres extremamente frágeis e na verdade eles são preparados para tomar porrada, tá ligado? Às vezes não, quase sempre muito mais adaptados a tomar porrada do que você ou eu. Continuando, ele redistribui, né, recursos necessários como fontes de energia e oxigênio para áreas vitais do corpo, bem como comprometem o desequilíbrio hidromineral e o sistema imunológico. Grava bem essa questão também, desequilíbrio hidromineral, questões osmóticas. Guarde bem essa parte, porque eu vou dar um macete aí para você minimizar essas questões de estresse em relação a adaptações em novos aquários e transporte de peixes, beleza? Que geram fatores estressores no animal que são importantes e são realmente impactantes nessa questão do estresse. Cara, vai te ajudar demais. Então fica ligado até o final que eu vou te dar essa dica de como minimizar o estresse em transporte e adaptações a novos aquários, tá? De preferência passando por uma boa quarentena. Falou? Fica aí. Comprometem o desequilíbrio hidromineral e o sistema imunológico. Falou? Então o sistema imunológico do animal fica todo doidão, não sabe para onde vai, fica todo mundo se batendo, não sabe o que fazer e acaba abrindo espaço e brechas para que o animal fique doente, ou seja, de fato infectado de formas mais severas por patógenos. Se os peixes podem resistir à morte devido a um estressor, eles recuperam para uma norma homeostática semelhante ou um tanto semelhante. Quando passa o estressor, seja lá um predador, seja lá uma condição anormal da água, se ele sobrevive a isso, ele vai regular todo o seu organismo, se adaptar ou voltar ao normal, à normalidade dele, e beleza, ele está adaptado. As consequências de longo prazo de exposições repetidas ou prolongadas ao estresse são desadaptativas, pois afetam negativamente outras funções vitais necessárias, como o crescimento, desenvolvimento, resistência a doenças, comportamento e reprodução. E eu tenho aqui
um bom exemplar disso. E só depois desse estudo que eu fui me ligar. Eu tenho ali no meu aquário um bandeirinha que ele já deveria ser um bandeirão, porque ele é um dos primeiros bandeiras que eu tive naquele aquário. E ele não se desenvolve, cara, ele não cresce de jeito nenhum. E inclusive eu coloquei outros peixes do mesmo tamanho que ele posteriormente, e esses peixes já estão bem maiores. O que eu comparo bastante com ele é o meu Bulgarian Green, que eu coloquei do mesmo tamanho que ele e ele continuou estagnado, sem crescer. E o meu Bulgarian Green cresceu bastante. E aí, cara, olha aonde o preconceito começa. O peixe que não cresceu é um bandeira simples, né? Um bandeira comum, né? Bandeirinha comumzinho. Você paga aí, sei lá, os seus R$5 numa loja de aquarismo. Enquanto o Bulgarian Green, do mesmo tamanho, por ser um Bulgarian Green, você vai pagar aí aproximadamente uns R$50. Olha só a diferença de valor. E o que eu enxergo, e o que isso tem a ver, qual que é a relação, diferença de valor nessas questões todas de estresse e tudo mais? Tem muita diferença, porque obviamente o criador não terá os mesmos cuidados que ele tem tanto com o progenitor quanto com a prole de um bandeira comum, quanto ele tem com um progenitor ou a prole de um Bulgarian Green, porque obviamente um gera mais lucro do que o outro. Então, enquanto ele tem uma tratativa meio que do minimamente necessário para que ele tenha sucesso no peixe simples, ele vai tratar lá rapidão e mexer tudo rapidinho com o mínimo necessário para que aqueles peixes possam se desenvolver e serem vendidos logo. Ele vai tratar de forma muito diferente que ele trata uma criação de Bulgarian Green, que vai trazer muito mais lucro para ele. Então ele vai ter um cuidado especial, um carinho especial, uma ração especial, uma tratativa especial. Ele não vai estressar os progenitores, porque aqueles progenitores têm que ficar tranquilos para que eles possam reproduzir mais, dar mais filhotes, e aí ele lucrar mais. Esses filhotes ele vai cuidar muito bem, com uma ração muito boa, os controles químicos e físicos da água de forma assim muito mais dedicadas do que da espécie mais barata, e esse peixe não vai ter tantos elementos estressores quanto tem o peixe comum, sacou? Olha aí, eu já vi muito disso com carpas, tá? Só pra abrir um parênteses aqui, e você pode fazer esse teste você mesmo. Por que carpas Nishigoi, as boas mesmo, aquelas carpas caras, são bem mais mansas do que as carpas coloridas comuns, que normalmente são mais ariscas? Justamente pelo cuidado que as pessoas têm com uma carpa mais cara, né? Pelo carinho que a carpa mais cara tem, ela fica mais suscetível a interagir com o ser humano, onde você vai alimentar na boca, toda aquela questão. Enquanto carpas mais comuns são ariscas e fogem, sacou? Então a tratativa de peixes mais baratos e peixes mais caros, mesmo que sejam da mesma espécie, mas variações com preços diferentes, você pode reparar isso daí, mano. Olha ali a prova no meu aquário. O peixe não cresce, simplesmente não cresce. Provavelmente por questões estressantes que ele sofreu durante a sua produção. Foi um parênteses bem grande, não é mesmo? Então, como a gente viu, exposições prolongadas a um estressor trazem esses problemas no desenvolvimento de um animal, né? Isso em grande parte devido ao custo energético associado ao aumento da resposta ao estresse. Isso se chama carga alostática. A vida de um peixe é repleta de superação, enfrentamento e recuperação de desafios ameaçadores. Ou seja, ele quer dizer, isso é natural, isso é inerente à natureza do animal. Ele está relativamente preparado para enfrentar certas situações naturais. Beleza? Situações naturais. Ameaças ao bem-estar dos vertebrados geralmente resultam em uma cascata fisiológica de eventos que ajudam o organismo a reagir e, esperançosamente, se recuperar ou lidar com estressores. Ou seja, geralmente resultam em uma cascata fisiológica, toda aquela liberação de hormônios, redisposição de recursos fisiológicos para que ele possa reagir, fugir ou se adaptar a novas questões estressantes. Ele pode se adaptar, ele pode se regular direitinho para que possa ficar tudo bem, e aí esperançosamente ele pode sobreviver. Frisando novamente a questões naturais.
Ele pode lidar com esses estressores. Esse conceito de como os animais respondem fisiologicamente a tais desafios foi denominado estresse por Selye em 1950. A resposta, ele propôs, era semelhante independentemente da natureza do estressor e referida por ele como síndrome de adaptação geral, ou seja, ele ainda não tinha diferenciado tipos de estresse, né? Em 1950 ele ainda não tinha o conhecimento das diferenças de estresse. E aparentemente até hoje muita gente está preso a 1950, onde todo tipo de estresse era um estresse que gerava esse tipo de comportamento fisiológico do organismo dos animais. A gente tem esse conceito de estresse geral, né, que Selye chama de síndrome de adaptação geral, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A gente ainda tem na nossa cultura aquarística essa questão da síndrome de adaptação geral. A gente está preso, literalmente, no aquarismo de 1950, mano, entendeu? A gente ainda não aprendeu a diferenciar os tipos de estresse, é basicamente isso. Lembrando que eu não estou diminuindo Selye. Selye foi um precursor desse tipo de estudo. Na verdade, é louvável o tipo de estudo que Selye teve, porque ele ele iniciou os estudos em relação aos estresses dos animais, em relação a questões de estressores nas vidas dos peixes, né? Pelo menos alguém começou, e obviamente no começo do estudo você não vai entender de tudo, entendeu? Às vezes esse cara não vai conseguir estudar todos os pontos necessários para um completo entendimento, e eu duvido que a gente entenda completamente os nossos animais ainda hoje em dia, com todos os estudos que a gente tem disponível, duvido. Então Selye propôs que era semelhante, essa resposta, né? Esse estresse era semelhante independentemente da natureza do estressor e referida por ele como síndrome de adaptação geral. Para ele não tinha diferença se era um agressor, se era um predador, se era uma condição química ou física da água. Tudo isso era caracterizado como estressor e tudo isso debilitava o animal a ponto de deixá-lo suscetível à doença. Sacou como é o mesmo pensamento que a gente tem hoje em dia? Não importa a natureza estressante ao qual o animal está sendo exposto, para nós ele vai ter a mesma resposta, e não é assim que funciona. Calma aí. A síndrome da adaptação geral consiste em uma cascata hormonal que produz todas as outras respostas a um estressor. Ele chega a sugerir que a ausência completa de estresse é a morte. Ele quer dizer que o peixe só tem sossego mesmo depois que morre. É basicamente isso. Durante toda a vida do animal, ele está sujeito, está propenso e está exposto a situações estressantes, seja ela do nível que for. As alegações gerais sugeridas por Selye em 1976, veja bem, 26 anos de estudo, né, só de Selye, são apropriadas para peixes, mas, como acontece com outros vertebrados, vêm inúmeras ressalvas. Claro que a resposta fisiológica ao estresse tem consequências para essencialmente todos os sistemas fisiológicos, né? Qualquer sistema, qualquer organismo que seja exposto a um estressor será submetido a consequências. Consequências sejam elas negativas ou positivas, beleza? Você pode colher frutos positivos de um estressor, como a gente viu lá no começo do estudo, e como a gente vai complementar um pouquinho mais para frente. Consequentemente, entender a biologia do estresse em peixes fornecerá uma compreensão fundamental importante para a ciência da biologia dos peixes, bem como para a pesquisa, o manejo e a criação dos peixes. Você entender quem são os estressores e qual o resultado fisiológico que ele emprega no organismo do seu peixe, você entender e distinguir quem é quem nessa jogada, vai te ajudar a criar melhor o seu animal, porque você vai entender que tipo de estresse pode matá-lo ou não, que tipo de estresse ele é submetido, ele pode se recuperar ou não, que tipo de estresse ele pode ser submetido, se recuperar ou não, e ainda se fortalecer através disso. Então são vários benefícios que a gente pode colher só de entender
minuciosamente as nuances dos tipos de estresse ao qual os animais estão sendo submetidos e o que a gente vai colher através disso, entendeu? Então, resumidamente, é importante entender isso para você criar melhor o seu peixe e de repente não cometer aquele tipo de erro que é submeter o seu animal a grupos inadequados, por exemplo, como foi citado lá pelo Fire Demon, grupo só de machos ou só de fêmeas. Cara, eu não gostaria de ser colocado numa sala cheia de homens. Na moral mesmo, ficar trancado numa caixa de vidro cheio de macho, tô fora, não quero não, prefiro a morte. Olha só, Pickering, em 1981, ele escreve um livro sobre estresse e peixes. Esse livro dele fornece uma série de questões sobre estresse, porém, ele não concentra em nenhum estressor específico, ou seja, ele não destrincha, esse tipo de estresse gera esse tipo de consequência. Ele não faz isso nesse livro, mas ele traz um outro entendimento para as questões estressantes em relação aos peixes. Já é uma evolução que com certeza partiu muito do estudo de Selling, lá em 76. Então, em 81, Pickering escreve um livro lá, Stress and Fish, e apresenta lá uma evolução das ideias de Selling, porém ele ainda não destrincha os tipos de estresse ao qual os animais são submetidos e quais as consequências para cada tipo de estresse, né? Reconhecemos que muitos fatores ambientais, como por exemplo, temperatura, pH, turbidez, tóxicos, patógenos, predadores, manuseio por pessoas, podem levar ao estresse e disfunção nos peixes se forem encontrados em níveis que se aproximam ou ultrapassam a capacidade normal de tolerância dos peixes. Então tem essa questão de, além do tipo de estressor, o tempo de exposição a determinado estressor também é bem importante. Bom, agora sim a gente vai começar a pavimentar o entendimento sobre os tipos de estresse e seus resultados, beleza? Então, ele começa assim: a palavra estresse é surpreendentemente difícil de definir. É uma resposta fisiológica do organismo, não é a variável ambiental que causa a resposta. Isso seria chamado de estressor. Então, o estresse é a carga fisiológica do animal, é o que está acontecendo no organismo do animal, não é o que causa essa resposta, entendeu? O causador se chama estressor. O causador seria um predador ou condições inadequadas da água. Isso é um estressor. O estresse é a resposta fisiológica a isso. A palavra estresse tem suas raízes na definição fisiológica proposta por Selye em 1950 e depois em 1973. O estresse é a resposta não específica do corpo a qualquer demanda colocada sobre ele. Isso no conceito lá de Selye. Lembra, ele ainda não tinha o entendimento das diferenças de estresse. Então, estresse era estresse e pronto, e acabou. É mais ou menos como a gente, na maioria das vezes, na maioria dos aquaristas, pensa hoje, lá em 1950. Então, o que a gente vai usar para entender é a cascata fisiológica de eventos que ocorre quando o organismo está tentando resistir à morte ou restabelecer normas homeostáticas em face a um insulto, determinado ali por Schreck em 2000. Schreck era biólogo. O que ele cita sobre a infeliz seleção de Selye, que foi o primeiro a estudar o assunto, ele escolheu de forma meio... ou ele não destrinchou de forma mais minuciosa a palavra estresse. Ele escolheu meio que errado a palavra, né? Em referência à síndrome de adaptação geral. Talvez outras palavras poderiam ter sido escolhidas, porque essa palavra estresse gera esse tipo de confusão que existe até hoje, né? Porque é uma palavra difícil de ser determinada o que é de fato um estresse, entendeu? Talvez o termo síndrome de adaptação geral ele possa ser melhor utilizado, mas não pegou o termo estresse. Isso leva a alguma confusão na definição clara do termo. Classicamente, em termos de física, tá? Então, o que é o estresse lá para os engenheiros? O estresse se refere a uma força a qual um objeto é exposto, o estressor. Então, a força a qual o objeto é exposto é o estressor. Então, você coloca um peso em cima de algo, isso daqui é um estressor, certo? E o resultado, no caso eu abaixei o microfone aqui, gerei um monte de barulho com certeza.
Isso, resultado do estressor, é o estresse, sacou? Isso pros engenheiros. Deformação, aí lembra que tá traduzido, né? Então fica meio... Talvez eles tenham tá vendo o problema de ficar traduzindo as coisas? Porque às vezes uma palavra pode ter sentidos diferentes dependendo da cultura e da língua ao qual está sendo empregada essa palavra. Quando a gente traz para o nosso contexto social e tudo mais, certas palavras não se encaixam legal. E aí cabe ao tradutor substituir essa palavra para que ela tenha um contexto melhor aplicado à situação. Então, muitos erros de tradução aí ao longo da história do aquarismo nos dão ideias erradas sobre determinados assuntos. Eu sempre tive essa questão com a palavra estresse. Antes mesmo de estudar sobre esse assunto, eu já identificava que determinado tipo de estresse não era tão prejudicial assim como outros. Por exemplo, qual aquário de ciclídeos africanos tem paz 100% do tempo? Falei, não tem, cara. É briga o tempo todo, questões hierárquicas. Que cardume de neons está em paz o tempo todo? Falei, cara, tem disputa hierárquica o tempo todo. Que cardume de paulistinha tem paz o tempo todo? Não existe, sacou? Então esse tipo de estresse não pode ser comparado a outros tipos de estresse, como você botar um Oscar no aquário onde os paulistinhas estão. Aí sim é um estressor de respeito que vai gerar toda uma confusão e expor esses animais a respostas fisiológicas prejudiciais ao organismo, sacou? Então eu sempre tive essa questão com a palavra estresse. Nunca concordei muito. Depois desse estudo eu consegui compreender bem melhor essas questões. Então, sendo a distorção de um objeto devido a uma força, ou seja, a resposta ao estressor, é o estresse. O estressor é muito importante na questão do estresse. O estresse é basicamente a resposta fisiológica do animal, beleza? Basicamente dois tipos de estressor, o estressor agudo e o estressor crônico. Estressor agudo, estressores breves, por exemplo, ser pego numa rede ou escapar de um predador. Foi um estressor agudo. Tomou aquele susto, soltou um monte de hormônio, redistribuiu todos os suprimentos fisiológicos para determinadas áreas do corpo, do organismo, para que ele possa reagir, fugir. Então sabe aquele choque de adrenalina? Você tá no Rio de Janeiro, de repente começou uma rajada de AK-47. Pá! Você dá aquela paralisada, aquela gelada, aquele frio na barriga, você sente um formigamento rápido e aí você corre e se esconde, entendeu? Você vai ficar ofegante, vai, caramba, mano, que susto. E aí, passou o tiroteio, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a se restabelecer no outro dia, você tá contando e dando risada sobre o que aconteceu com os seus amigos. Entendeu? Então você teve aquela descarga hormonal, te preparou para reagir, você usou essa redistribuição de cargas fisiológicas e conseguiu escapar do perigo. Você se acalmou depois e tá tudo bem, vida que segue. Entendeu? Se você não tem nenhum problema de coração, você não morreu. Entendeu? Então é isso que rola. Esse é um estresse agudo. O cara foi pego numa rede. Eu não ia gostar disso. Obviamente. Eu vou tentar fugir da rede. Para fugir dessa rede, a minha fisiologia precisa me preparar para fugir dessa rede. E aí eu libero essa carga fisiológica para poder fugir da rede. Estressor, rede, estresse gerado, descargas fisiológicas hormonais que me preparam para fugir, entendeu? Isso é um estressor agudo. E tem aqueles que são mais prolongados ou até mesmo permanentes. Esse tipo de estressor é o estressor crônico, por exemplo, estar superlotado em um tanque ou na base de uma hierarquia social. Olha, toma cuidado para você não me julgar agora. Como é que ele cita aqui? Estar na base de uma hierarquia social. Então, grupos, por exemplo, de bandeiras, eles estabelecem hierarquias, certo? Tem quem manda e tem quem não manda, e tem, eventualmente, algum desafiante a essa hierarquia, e aí rolam as tretas, entendeu? Eles fazem a demarcação química. Se você não viu meu vídeo sobre comunicação química, ó, tá aqui. Comunicação química complementa muito do que eu tô dizendo aqui. Então, tem lá o grupo dos bandeiras, tem a posição hierárquica. Eventualmente tem um desafiante a essa posição, rola a treta, rola a liberação hormonal para você reagir a essa treta, e aí você ganha ou não, aí você se mantém na base, aí você vai desafiar de novo, você se mantém na base, e aí você desiste
sacou? De desafiar aquele cara até quando for necessário. Exposição prolongada. Tá, o cara tá muito tempo lá tomando um cacete do outro peixe no aquário, exposto há muito tempo em um ambiente superlotado. A superlotação vai atrapalhar muito a comunicação química dos animais, comunicação visual. É estressante, é ruim, né, ficar num ambiente superlotado. Para os peixes não é diferente, cara. Também imagina, tá todo mundo cagando e mijando naquela água. Você está exposto a muitas questões desagradáveis numa superlotação, bem como a condições químicas e físicas da água prolongadas, o organismo do peixe o tempo todo tentando se regular a essas condições erradas. Essa questão mais demorada, ou até mesmo permanente, gera o tal do estresse crônico, o estressor crônico. Os termos agudo e crônico são dependentes de contexto. Vou ler de novo. Os termos agudo e crônico são dependentes de contexto e, portanto, não são facilmente definidos. Isso vai variar muito em muitas questões: espécie, ambiente, tempo. Entendeu? Espécie, ambiente e tempo são só 3 de inúmeras questões que você tem que colocar num contexto para definir que tipo de estressor é aquele, entendeu? Então não é tão fácil assim. Então você entender aquela espécie a fundo para conseguir determinar o que é um estressor crônico de fato pode variar em muitas questões. Em muitas questões mesmo. Ao considerar se algo resulta em um estresse agudo ou crônico, não se deve ser baseado na duração do estressor, mas sim em a duração de suas consequências na fisiologia do animal. Os estressores também variam em gravidade. Então lembra daquela questão de estar há muito tempo na base social, hierarquia? Chega uma hora que o desafiante da hierarquia, ele não quer mais desafiar o dominante. Ele já entendeu que enquanto aquele cara estiver naquela posição, ele não vai ser ninguém, sacou? Ele já entendeu, então ele para. E aí ele vai esperar a oportunidade. No ambiente natural, esse peixe teria a oportunidade de sair fora, procurar outro grupo. Como ele está preso no seu aquário, ele está ali submetido a essa hierarquia. Ele vai ter que suportar essa hierarquia aí pelo tempo que for necessário, até o dominante sair desse ambiente, né? Seja morto ou seja separado por algum motivo. Aí talvez ele possa de novo desafiar o grupo e conquistar a tão sonhada dominância. Talvez, entende? Mas chega uma hora que o que deveria ser um estressor crônico deixa de ser um estressor crônico e passa a ser agudo, porque ele não vai mais tentar, ele não vai mais se submeter a descargas hormonais para desafiar algo que ele sabe que ele não vai conquistar, entendeu? Sacou? Isso eu tô dizendo sobre grupos de acarás-bandeiras em todo um contexto de aquário bem estruturado para receber esse grupo, entendeu? É isso que eu tô falando. Lembra que existem inúmeras variações que podem alterar tudo isso. Considerando que esteja tudo dentro dos conformes, é isso que eu acabei de relatar que acontece. Mano, por isso que você tem que desconfiar muito. Desconfiar muito quando um vídeo diz assim: tudo sobre determinado assunto. Porque não tem como abordar tudo. Existem inúmeras variações, inúmeras questões que podem interferir nas situações propostas. Não tem como falar de tudo sobre acarás-bandeiras. Não tem como. Porque existem tantas variações que você não consegue falar de tudo. Você consegue dar uma pincelada, entendeu? Sobre o assunto. Olha só, eventos que estendem os limites diários normais das experiências de um peixe podem levar à nossa percepção de que um peixe está de alguma forma em perigo. As tretas, né? Num grupo. A bandeira está brigando com outra bandeira. Isso nos leva à compreensão de alguma forma de perigo. O peixe está em perigo, ó, tá brigando, hein? Ó, a gente fica mais estressado do que o peixe que tá apanhando, às vezes. E mais desesperado, inclusive. Se esse evento, essa briga, excede os limites diários normais, aí pode levar
a nossa percepção quanto a isso. Sei lá, o peixe tá brigando o dia todo, mano. Isso é impossível de resistir, esse peixe vai acabar morrendo. Lembra, galera, tem que lembrar toda hora, porque sempre vem um chato comentar. Cara, lembra que tudo tem a ver com contexto, com toda uma gama de fatores que envolve essa treta. Inclusive desvio de comportamento, que eu posso trazer em um outro vídeo, senão, cara, vou abrir um parênteses enorme aqui sobre desvio de comportamento. Mas existe sim desvio de comportamento, porque a gente subestima, lembra que a gente subestima os nossos animais? E a gente acha que é tudo igual? Disco é tudo igual, bandeira é tudo igual. Não é. Existem personalidades, por incrível que pareça, existem personalidades nos peixes. Eu trago isso em outro vídeo, falou? Mas desvio de comportamento pode ser um elemento diferente aí na sua equação da treta. Se exceder o limite diário normal da experiência de um peixe pode nos levar à percepção de que o peixe está de alguma forma em perigo, o que então leva a uma resposta de estresse. Então o peixe se defendeu, é uma resposta, entendeu? A detecção de um estressor real ou percebido é essencial para iniciar a resposta de estresse. Isso é citado por Shrek lá em 1981. A resposta de estresse clássica não é iniciada se o peixe não percebe um estressor real que ameaça a sua vida, entendeu? Então ele não vai se desgastar liberando vários tipos de hormônios, se assustando à toa. É aí que eu digo que os animais são muitas vezes melhores do que nós, né? Ele não vai se desgastar com qualquer tipo de agressão, sabe? Ele só vai chegar pra lá, chato pra caramba, deixa eu ir pra lá. E aí ele vai embora, sabe? Ele se esconde e tal. Ele não vai se desgastar se defendendo, reagindo a um estressor, se ele percebe que esse estressor não vale a pena, entendeu? Ele só vai dar importância se ele percebe que o estressor realmente atenta contra a sua vida. Portanto, o aspecto psicogênico da resposta de estresse é extremamente importante para o bem-estar do animal, conforme proposto por Ellis em 2012, entendeu? Então, o animal consegue distinguir o que realmente atenta contra a sua vida ou não, e isso desperta ou não as liberações hormonais e homeostáticas que ele precisa para reagir, entendeu? Não é qualquer coisinha que vai fazer ele reagir da mesma forma. É o que eu sempre digo e eu repito, a gente subestima os nossos animais. Eles são muito mais complexos e muito mais preparados do que a gente pode imaginar. Existem 3 estágios principais para a resposta ao estresse: alarme, resistência, e aí o terceiro estágio ele se divide em compensação ou exaustão. Normalmente, a exaustão leva à morte. A natureza dessa resposta ao estresse depende da gravidade e duração do estressor. Então, quanto tempo esse animal está exposto ao estressor de uma forma que o force a fazer essas liberações hormonais e essa redistribuição de suprimentos fisiológicos para poder reagir. Quanto tempo ele está nessa condição é muito importante para determinar qual será o caminho que ele vai seguir nos 3 estágios. Em essencialmente todos os casos, a fase de alarme consiste na regulação positiva dos sistemas envolvidos na fuga, luta e principalmente enfrentamento. Então ele libera aqueles hormônios para poder fugir, poder lutar ou enfrentar o estressor. Então ele se prepara e reage. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o peixe supera completamente o estressor, permitindo o restabelecimento das normas homeostáticas, ou seja, toda aquela questão osmótica e liberação desses hormônios para regiões onde eles vão poder ser sintetizados e liberados, né? Ele se recupera e ele consegue se livrar desses hormônios e de toda a compensação que ele teve que fazer. Ele supera suficientemente o estressor para permitir que ele se recupere quase que completamente. Ou ele vai voltar ao estágio inicial, normal dele, ou ele vai reorganizar o seu organismo para ficar naquela nova situação. Pode ser uma adaptação ao novo pH? Talvez, mas isso vai gerar constante regulação fisiológica no animal, que não é legal.
entendeu? Por que não é legal manter num pH diferente do que é o natural? Você até pode. A gente pode dizer que isso é saudável para o animal? Eu considero que não, porque ele está em constante adaptação, está sempre ali regulando o seu organismo, gastando energia para regular o seu organismo àquela nova situação que ele vai ficar. Então ele vai compensar essa nova situação ou ele inicia uma trajetória que vai levar à morte. Ou ele vai morrer por causa disso, por causa dessa exaustão toda, ou porque foi muito intenso esse estressor e ele teve que regular o seu organismo de uma forma tão estressante por tanto tempo que levou ele à exaustão, ou realmente o organismo dele não consegue chegar naquele novo parâmetro. Mesma coisa que você pegar um peixinho palhaço lá de água salgada e jogar ele diretamente no aquário de água doce. O organismo dele não vai conseguir regular as questões osmóticas e ele vai perder sais, ou enfim, a questão osmótica vai trabalhar de uma forma totalmente errada e vai levar o organismo dele à morte, porque ele não consegue se regular a isso. Entendeu? Então esse é o terceiro estágio, exaustão e morte ou adaptação ao novo ambiente. E aí a adaptação abre um parênteses gigantesco para várias questões, entendeu? Então, como eu disse, há um novo pH, uma nova temperatura que talvez não seja adequada ou natural para essa espécie, vai constantemente exigir do organismo dele uma regulação. E isso gasta energia e aí debilita esse animal para várias questões. Logo eles detalham mais para frente que níveis muito baixos de estresse, que se chamam de eustresse, são na verdade adaptativos, enquanto níveis mais altos de estresse geram angústia, que é um termo também que eles consideram muito difícil de definir precisamente. Tem elementos mal adaptativos e adaptativos. E nesse estudo aqui eles estão considerando o estresse que o animal não é capaz de se adaptar, que gera a angústia, que normalmente leva o animal à morte. Quando a gente estuda um pouquinho sobre estresse no peixe, em um estudo bem raso por aí, notas escritas aí em alguns sites de aquarismo, alguns fóruns, muito se fala sobre o tal do cortisol. E a galera só lembra desse daí, do cortisol. O cortisol é o problema. Na verdade não, o cortisol não é o problema. Ele pode se tornar um problema dependendo do nível utilizado pelo sistema do peixe. A gente vai entender já já. Mas não envolve só o cortisol, envolve uma série de hormônios necessários para reagir, lutar e fugir, né? Então, basicamente a reação primária à percepção de um estressor envolve a indução de uma resposta em cascata neuroendócrina, envolvendo a secreção e síntese, que é muito importante, essa parte, síntese, do hormônio corticosteroide, que são cortisol e compostos relacionados. Então tem o cortisol e tem várias paradas relacionadas ao cortisol que são lançadas no organismo em resposta ao estressor. As catecolaminas, principalmente a adrenalina e a noradrenalina, também chamadas de epinefrina e norepinefrina. A endocrinologia do estresse foi revisada por Bonga em 77. Em 97, olha só, em 97, e recentemente por Pankhurst em 2011, o principal corticosteroide que responde ao estresse é o 11-desoxicortisol na lampeia. Então eles vão citar aqui um monte de hormônios. Vai lá no artigo, se você quiser mais detalhadamente, vai lá e lê todos os hormônios que são liberados em resposta ao estresse. São muitos hormônios. O organismo está neuroendocrinamente lançando no seu sistema fisiológico vários hormônios que deveriam ser liberados de forma mais controlada, mas ele dispensa isso de uma forma mais agressiva para que o corpo do animal consiga reagir, né, ao estressor. E isso, dependendo da quantidade e duração, pode trazer prejuízos ao organismo, como a gente viu lá, a exaustão, que leva o animal à morte, ou a desregulação total do seu sistema fisiológico, que fica quase que impossível dele sintetizar tudo isso, metabolizar tudo isso e conseguir se livrar de tudo isso de forma eficaz. Porque, sim, as glândulas produzem esses hormônios, eles cumprem o seu papel
e chega uma hora que eles precisam ser liberados de alguma forma. E aí os órgãos responsáveis por fazer isso podem ser debilitados. E uma outra questão também do sistema imunológico também é apresentada. Já vou falar sobre o sistema imunológico, onde ele fica nisso e onde ele é prejudicado nisso. Já falo. O papel principal desses hormônios é disponibilizar energia para sistemas envolvidos em luta, fuga ou enfrentamento. Ele precisa desses hormônios para poder reagir a isso. E aí depois que ele utiliza, são geradas uma série de respostas secundárias a isso. Essa liberação precisa ser resolvida, né? E inclui respostas cardiovasculares e respiratórias, principalmente. Sabe quando o peixe fica ofegante depois de uma treta? Ele fica tão debilitado que ele fica respirando na superfície? Aí que tá. Respostas cardiovasculares e respiratórias. Eu falei respiratórias? Caramba! Que aumentam a distribuição de oxigênio, bem como substratos de energia que são liberados na circulação, também como resultado da resposta ao estresse. Então, são reações secundárias. Então, ele vai regular toda essa questão cardiovascular, né? O coração vai bombear mais rápido, ele vai respirar mais fundo, né? Ele vai respirar mais para poder ter fôlego para essa reação, e isso pode gerar exaustão dependendo do tanto de tempo que ele ficar nessa situação, né? Você consegue correr quantos minutos? Por quanto tempo? Em qual velocidade? Sabe essa questão? A mesma coisa. E isso sem ninguém correr atrás de você. E se alguém estiver correndo atrás de você para te agredir e você não tiver condições de se defender, por quanto tempo você vai ter que ficar exposto a esse tipo de situação? Quanto tempo você aguenta? É mais ou menos isso. Outras respostas secundárias que acompanham incluem uma disfunção hidromineral. Disfunção hidromineral, a gente já vai discutir isso também, porque a adrenalina altera os padrões de fluxo sanguíneo das guelras e permeabilidade das guelras, ambos favorecendo a água fluindo em seu gradiente osmótico. Então entra mais água com a intenção de entrar mais oxigênio, e isso acaba diluindo, vamos dizer assim, simplificadamente, isso acaba diluindo os minerais que o organismo do animal precisa, né? Então você tem um descompensamento osmótico. Ele precisa recuperar esses minerais. Eu já vou te ensinar como fazer isso. A água fluindo em seu gradiente osmótico para dentro ou para fora do peixe, dependendo da salinidade ambiental. Então você tem ele tentando regular as questões osmóticas. Isso depende de quantos minerais tem no ambiente, quantos minerais ele tem no corpo, e essa troca osmótica acontece. Só que ele está absorvendo tanta água para capturar oxigênio que isso acaba diluindo. Lembra que o controle osmótico, onde que eu cito isso? Eu cito isso em um outro vídeo no canal que eu não vou lembrar agora. Infelizmente não vou lembrar. Mas eu cito sobre isso, sobre regulação osmótica, que acontece principalmente pelas guelras do animal. Então ele vai fazer essa troca osmótica pelas guelras. Conforme entra a água, passa pelas membranas, ele captura o oxigênio, tudo bem, mas ele faz a troca osmótica, ele libera ou absorve minerais da água, principalmente pelas guelras. Ele faz isso também fisiologicamente, da fisiologia intestinal dele. O cocôzinho dele sai com maior carga ou menor carga mineral, dependendo do que o organismo dele quer regular. O importante saber agora é que esse estresse causado, o peixe respira e circula o sangue de uma forma tão alterada que descompensações osmóticas acabam acontecendo, mas ele só vai precisar se preocupar com isso depois. Essa liberação de hormônios, de cortisona, ele vai impactar principalmente na inibição do sistema imune do animal. Porque o sistema imune iria trabalhar contra o cortisona e outros hormônios para tentar regular. O sistema imune vai enxergar como tá errado e vai tentar combater isso. Mas ele não pode combater isso, senão o peixe não vai ter a capacidade de fugir. Sacou? A briga que tá rolando dentro do corpo do animal. Então, para isso acontecer, os hormônios inibem, eles enganam o sistema imune do animal. E é aí o sistema imune calado, o sistema imune fica vendado, ele não consegue enxergar tudo que está acontecendo, e aí que as doenças oportunistas, olha só que palavra, não teria um encaixe melhor. Oportunistas é a oportunidade que aquele patógeno tem de infectar o animal, porque o sistema imune do animal está calado,
está pausado por conta dos hormônios liberados nessa situação de estresse, sacou? Então é por isso que o peixe fica doente, fica suscetível a doenças depois de uma situação de estresse, porque tem toda essa guerra rolando fisiologicamente dentro do organismo dele. Ele precisa desativar as suas defesas para poder liberar esse superpoder de reagir. É como se ele recebesse um superpoder temporário de poder fugir ou lutar. Ele ganha mais força, ele fica mais rápido, ele fica mais ágil para poder fugir. Isso tem lá os seus efeitos negativos, que é a propensão momentânea a ficar suscetível a doenças. E se isso é prolongado, ele fica muito tempo nessa situação, ele fica muito tempo tentando regular tudo isso e o sistema imune fica calado por muito tempo. E aí ele fica ainda mais suscetível a doenças e patógenos oportunistas. Caramba, cara, se isso não vale um like, eu não sei mais o que vai valer like nesse vídeo, cara. Na moral, essa compreensão, eu daria um like pra mim mesmo nesse momento. Assim, o papel do cortisol a esse respeito seria a restauração do equilíbrio osmótico, e tem como você ajudar essa restauração do equilíbrio osmótico utilizando sais medicinais para ajudar o seu peixe a suportar determinadas situações. Um bom sal medicinal que eu indico bastante para esse tipo de situação, para alguns tipos de situação que eu vou citar, é o BioWave da Malawi Haas, cara. Não tem pra ninguém. Eu uso muito desse sal lá na loja e ele faz absurdos milagres lá na loja. A diminuição de perda é absurda quando eu envolvo esse sal na recomposição minerais desses animais que passaram por estresse. Principalmente quando eles chegam na loja, que eles passaram por todo um estresse. Lembra? Saquinho, rede, transporte, manejo. O cara chega muito estressado. E se eu não faço uma compensação para esse peixe, ele vai ficar muito suscetível a pegar doenças que podem estar lá no meu recinto já, quanto patógenos que podem estar sendo combatidos pelo seu sistema imune, mas o seu sistema imune foi calado e aí oportunamente esse patógeno conseguiu de fato infectar o animal, entendeu? Então eu preciso compensar isso e eu compenso utilizando esse sal que vai ajudar o animal a fazer o seu equilíbrio osmótico de uma forma mais bacana. Então o que eu aconselho? Vai transportar um peixe? Faça lá uma dosagem pequenininha, tem tudo descrito no BioWave, mas prepare esse peixe para ser transportado, coloque ele num ambiente onde você vai colocar esse sal, vai preparar ele osmoticamente para enfrentar uma viagem. Então coloca ele, pega essa água que já tem o sal dissolvidinho lá por um tempo, coloca ele no saquinho com essa água, transporta ele. Isso vai ajudar ele a ficar tranquilinho durante a viagem, com pequenas variações osmóticas no organismo, o que vai fazer com que o seu sistema imune não precise reagir tanto. Enfim, vai deixar o peixe mais tranquilo para essa viagem. As regulações osmóticas acontecem de forma mais eficaz, beleza? E aí você consegue ter um transporte, uma transferência de um aquário para outro de uma forma mais tranquila. Eu uso muito na quarentena. Aqui atrás de mim tem um aquário de quarentena e eu uso o BioWave nessa quarentena. Eu deixo os peixes em quarentena com o uso do BioWave, vai deixar todo mundo tranquilo, redução do estresse, vai ficar tudo bem. Eles falam redução do estresse, mas não é bem isso, é uma compensação ao estresse. Depois desse estudo a gente tem esse entendimento. Uma compensação ao estresse do animal vai ajudar ele a se recuperar de captura, transporte, adaptação a novo ambiente, ajuda ele a se adaptar legal. E aí depois de tudo isso, não manifestando nenhuma doença, nada, tá tudo bem. Depois de um tempo, uns 20 dias aí na quarentena, manda ele para o aquário principal. Então eu super recomendo o sal da Malawi Haas, o BioWave, para esse tipo de ação. Ajuda bastante, vai por mim. Então por que, olha só, por que utilizar esse sal? O papel do cortisol também é em relação a promover o equilíbrio osmótico, sacou? De alguma forma ele ajuda o peixe a reorganizar o seu equilíbrio osmótico, ou seja, a troca de sais com o ambiente. Se ele não precisar tanto cortisol, o cortisol responsável por calar o sistema imune, se ele não precisa de cortisol para regular a sua questão osmótica, ele não vai precisar calar o sistema imune, porque não vai ter cortisol,
o sistema imune consegue ficar ativo. É porque ele está sendo... Aí o sal vai compensar essa parte, entendeu? Ele não vai precisar liberar esse hormônio para fazer a recuperação osmótica. Você já fez para ele, você já colocou o sal na água. E aí ele já vai conseguir suprir isso, vai ficar tranquilo e o sistema imune continua funcionando. Entendeu? Cuidado com as dosagens, pelo amor de Deus. Então, a outra resposta ao cortisol e talvez outros fatores de controle é a imunossupressão. Calar o sistema imune, deixar ele pausadinho, porque toda aquela questão, o sistema imune vai trabalhar contra toda essa questão e não seria viável numa situação onde o peixe precisa fugir, certo? Então, o cortisol cala o sistema imune para ele poder reagir a essas questões. Embora os hormônios tenham, em última análise, um efeito positivo no organismo, disponibilizando energia onde ela é necessária durante a exposição a um estressor, muitas das respostas terciárias, olha só, a gente já falou de resposta primária, secundária, que é toda essa questão de regulagem osmótica e imunossupressão, e agora respostas terciárias, aquelas no nível do animal inteiro, são mal adaptativas. Por exemplo, a saúde e a resistência a doenças. Como você calou o sistema imune por determinado tempo, ele não vai ter resistência, o sistema imune dele não vai trabalhar corretamente para impedir doenças oportunistas. Também a reprodução, o crescimento, lembra do meu peixinho ali? Crescimento, a aprendizagem e outros comportamentos como a prevenção de predadores. Tudo isso é prejudicado dependendo da intensidade, qualidade e tempo de exposição a um estressor. Sacou? Você prejudica todo esse contexto. Eu tenho lá o peixe anão, porque provavelmente ele foi tratado sem os cuidados necessários para que isso não ocorresse, diferentemente do meu bugaranguim, que provavelmente foi muito bem tratado. A resposta ao estresse é claramente um mecanismo necessário para os peixes superarem desafios severos e, se possível, restaurar a homeostase. Mesmo assim, é igualmente importante entender que, em condições normais e não estressantes, um nível circulante de hormônios do estresse é essencial para a manutenção de funções rotineiras da vida. A presença de todos esses hormônios no ambiente e no organismo do animal se torna muito importante, cara. Muito importante para a manutenção da própria vida. Mas isso em quantidades normais. O tempo todo, na verdade, o peixe está neuroendocrinamente produzindo esses hormônios relacionados ao estresse. Todo tempo. Lembra que Sally descreveu que o peixe só para de se estressar quando morre? É mais ou menos isso. Os hormônios relacionados ao estresse, na verdade, estão a todo tempo sendo produzidos pelo organismo do animal. A diferença é que, às vezes, ele precisa mais desses hormônios do que normalmente. Então, por isso que rola toda aquela desregulagem. Mas, diariamente, eles produzem isso de forma rotineira. E isso é importante para o funcionamento correto do restante do organismo. Os hormônios do estresse são essenciais para a manutenção de funções rotineiras da vida, como crescimento, sistema imunológico, desenvolvimento e o aprendizado. Por isso que eu digo lá no documentário sobre a reprodução dos bandeiras, a importância dessa prole crescer nesse ambiente estressante. Crescer não, se desenvolver, né? Os alevinos se desenvolver nesse ambiente estressante, porque crescer num aquário habitado por um grupo de bandeiras, crescer ali é quase que impossível, porque eles vão ser predados logo. Mas eles terem contato com isso é importante para o desenvolvimento deles, pois eles têm contato indireto. São sinais desses hormônios sendo liberados pelo organismo do animal. Obviamente terá presença, principalmente na comunicação química, terá a presença de sinais desses hormônios que vão de alguma forma interferir na qualidade daquela prole. Isso eu vou abordar com maior abrangência lá no documentário sobre a reprodução dos bandeiras, que até este momento com certeza não está pronto esse documentário, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo depois de muito tempo e se eu não morri até lá,
esse documentário deve estar disponível aí no canal, beleza? Isto é, os efeitos dos níveis de cortisol e de outros hormônios relacionados são positivos nas funções rotineiras da vida, enquanto os efeitos se tornam negativos em elevações maiores e mais prolongadas na concentração. Em outras palavras, os elementos individuais envolvidos na resposta ao estresse são parte da homeostase. E agora vamos entender o que seria essa tal de homeostase. Então, a homeostase é outra palavra difícil de definir e conceito de descrever. A palavra é derivada de raízes gregas, homeo, que significa como ou similar, usado como prefixo de stasis, que significa estabilidade ou parado, e é usada para implicar a constância relativa do ambiente interno de um organismo, apesar das mudanças contínuas do ambiente externo dos organismos. Essa condição de estase é mantida por sistemas de feedback. A homeostase é um processo dinâmico. É muito difícil de reconhecer uma zona estável, o que adiciona dificuldade à definição. Mas, resumidamente, homeostase é a forma que o peixe consegue equilibrar o seu sistema com o que está acontecendo fora do seu sistema. Seja ele uma condição química ou física nova da água, ou ao qual ele vai ter que se adaptar, ou a resposta a um estressor agudo, seja ele um agressor, uma disputa hierárquica ou um predador, sei lá, questões agudas. Esse tema é muito complexo e muito gigante, e eu tô vendo que eu já tenho quase 2 horas de gravação. E então eu vou fazer o seguinte: eu vou resumir agora tudo que a gente viu nesse estudo até agora. Vou resumir agora para a gente se preparar para um próximo vídeo sobre este mesmo tema, beleza? Então essa vai ser a parte 1 e eu vou preparar uma parte 2 sobre esse mesmo tema, onde eu vou brevemente recapitular o que a gente já viu nesse episódio aqui, para poder entrar no próximo episódio, onde a gente vai discutir a homeostase de uma forma mais ampla, tá? Todas as suas variações, suas condições. Então tem homeostase, tem toda uma questão de adaptação para a gente estudar, né? Tudo que isso gera em relação aos custos energéticos de recuperação, resistência e recuperação e adaptação, os custos energéticos que isso implica no organismo do animal, por quanto tempo o animal consegue emitir essas respostas fisiológicas exposto a determinados fatores estressantes, a influência do ambiente na homeostase e o que o peixe aprende com exposições anteriores, né? Então o peixe aprende a lidar com esses fatores de forma mais atenuada, ou seja, lembra daquela questão que a base hierárquica, aquele peixe está há muito tempo sujeito a agressões de um dominante, ele vai aprender que determinadas ações dele despertam reações do agressor, do dominante. Então ele aprende e aí ele fica submisso e aí ele não precisa empregar reações fisiológicas para fugir e se defender ou brigar, entendeu? A gente vai discutir isso no próximo vídeo. Até agora a gente entendeu que a palavra estresse ela é mal compreendida e aplicada no aquarismo hoje em dia, porque ela aborda o conceito de estresse criado por Selye lá em 1950. Então a gente lida com o estresse hoje no aquarismo como Selye lidava lá em 1950, porque isso é pouco discutido e abordado por aquaristas no mundo todo, talvez por falta de paciência de abordar esse contexto de forma mais ampla. Então o estresse, a gente viu aqui nesse artigo que ele pode ser dividido em pelo menos 2 situações. Estressor agudo, ou seja, aquele que exige uma resposta rápida e temporária, fuga, luta, resistência, enfim. Ele precisa lutar, fugir de um predador ou lutar contra um agressor, ele precisa dessa resposta rápida. Ou estressor crônico, onde ele vai ser constantemente exposto a um estressor, seja ele
condições químicas, físicas ou biológicas do ambiente em que ele está, podendo ser superlotação, por exemplo, ou o desvio de comportamento de um líder hierárquico. Então, a exposição prolongada a esses fatores estressantes gera um estresse crônico, a constante necessidade adaptativa do organismo do animal, o que vai gerar nele desgaste e perda energética, que leva ele à exaustão e, consequentemente, à morte por exaustão. Então é basicamente isso que a gente viu nesse episódio aqui, tá? Agora a gente vai, no próximo episódio, avaliar como o peixe consegue chegar à homeostase e todos os efeitos relacionados a isso, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham curtido até aqui esse episódio. Espero ter te ajudado de alguma forma. Então não se esqueça de toda aquela coisa que eu sempre digo. Curta, comenta e compartilha esse vídeo, que você já me ajuda pra caramba. Você não tem noção de como você me ajuda. Agora, se você quer me ajudar um pouco mais, não custa nada tu clicar aí embaixo no botãozinho valeu demais, que é um coração com um cifrãozinho no meio. Esse botãozinho te possibilita me ajudar financeiramente, doando aí a partir de R$2. Você consegue fazer uma doação para mim e fazer esse canal continuar funcionando, não é mesmo? Precisa compensar financeiramente, não é? Senão não ia ficar falando 2 horas aqui com vocês. Se você quiser me ajudar um pouco mais ou um pouco menos, talvez seja legal você fazer um Pix. Olha aqui o meu Pix. Faça um Pix, que você consegue fazer uma doação no valor que você quiser, meu irmão. Doa lá R$1 aqui pro tio, falou? Então é isso, né? Chega, né? Falei demais. Ó, gostaram que eu tô com a minha camiseta clássica aqui, ó? Essa tem história. Chega, né? Já falei muito. Ai, que ideia idiota. Então, morre, diabo.